Adão e Eva pecam e costuram roupas de folhas de figueira e se escondem numa moita quando escutam a voz de Deus no jardim, porque eles estavam sentindo medo de se encontrar com Deus, porque eles sabiam que eles tinham pecado. Mas a vontade do Senhor logo ali no início já é mostrar para eles que Ele não quer que a gente tenha esse medo de estar diante dele. Deus providencia um sacrifício e costura roupas de vestes de animais e cobre eles para que eles pudessem se encontrar novamente com Deus. Apesar do que eles tinham feito, Deus queria estar em comunhão com eles e não queria que eles tivessem medo de se encontrar com Ele, apesar do pecado que eles tinham cometido, que era algo grave. E isso era só um princípio ali do que Deus iria fazer, porque depois Ele manda Jesus como sacrifício para que nós também sejamos revestidos com esse sangue de Cristo e também não tenhamos mais medo de se encontrar com Ele novamente. Em Cantares diz assim: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. O Senhor nos ama, Ele quer estar conosco. Às vezes a gente olha para Deus como aquele Deus irado no dia do juízo, né, que nós vamos estender as nossas mãos e mostrar o fruto do nosso trabalho para Ele. Mas a gente às vezes se esquece que quando a gente está em oração, todos os dias ali no nosso cantinho de oração, que a gente entra pro nosso quarto, fecha a porta, igual Jesus ordenou, e está ali com o Pai, nós já estamos tendo esse adiantamento ali de estar diante de Deus. É o mesmo Deus que vai estar no dia do juízo, é o Deus que a gente se encontra com Ele em secreto ali, dá a mão para Ele na hora da oração e chora e pede perdão e se arrepende e conversa com Ele do nosso dia a dia. É o mesmo Deus, entendeu? A gente não precisa ter medo do nosso Pai, porque a gente tem relacionamento com Ele. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, né? A questão do sacrifício que a gente tem que ter sempre em mente, que Jesus morreu já pelos nossos pecados. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É como deve ser a nossa vida como cristão, né? Com aquele que segue a palavra de Deus. E a partir do 19 agora, ele vai dar pra gente como virar essa chave do medo de se encontrar diante de Deus, né? Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Mas o 20 diz assim: porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. 21. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E em Judas 1, versículo 3 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, uma vez por todas, que foi entregue aos santos. Só para facilitar o entendimento de vocês, né? A fé que é dada aos santos, né, de modo geral, é a crença de tudo aquilo que o Senhor Deus nos deu como importante na Bíblia, na nossa caminhada de fé. E no início, lá no Novo Testamento, né, quando a igreja estava sendo formada ali naquele período de Atos, aquilo tudo acontecendo ali, a maioria das pessoas não tinham a Bíblia. A maioria não tinha esses escritos que a gente tem hoje, e o que tinha, na verdade, de Bíblia naquela época era o Antigo Testamento, né? Porque eles estavam vivendo, eles eram aquelas pessoas ali do Novo Testamento que a gente tem a história hoje, né? Então eles tinham, algumas pessoas tinham parte do Antigo Testamento, mas não era comum, né? A igreja ali. Então, o que os apóstolos faziam? Eles escreveram uma espécie de credo, que hoje em dia é chamada de credo apostólico, que era um resuminho ali simples e fácil de decorar, que eles davam às pessoas que iam se convertendo, para eles terem guardado na memória e não cair em heresias daquilo que era mais importante, né? Do que eles estavam confessando a fé deles, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, vou estar lendo esse credo apostólico, que foi algo que foi achado 100 anos depois de Cristo, né? Foi achado os primeiros escritos ali. Vou ler para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. É uma luta contínua para você batalhar por essa fé, né? E só acrescentando assim, eu nem ia falar isso no vídeo, mas essa fé, né, que é dada aos santos, essa questão de batalhar pela fé, né, Jesus falou que se a gente tivesse uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, né, a gente ia fazer grandes coisas, né, e a fé, o grão de mostarda, no caso, ela pode ser minúscula, mas para ela crescer e virar uma árvore tão grande que os passarinhos possam fazer ninho nela, ela precisa ser plantada. E a nossa fé também é assim, você pode ter uma fé minúscula, mas você precisa plantar ela, você precisa exercer ela da maneira minúscula que você conseguir, de coisas pouquinhas e pouquinhas, mas se você for plantando ela, aí ela vai crescer. Não tem como você querer como semente de mostarda pequenininha, fique guardada no bolso e vire uma árvore gigantesca. Aí só para fechar, vou ler para vocês agora Apocalipse, capítulo 11, versículo 17 e 10, que diz assim: Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem ao teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. O que eu quero dizer para você é que, em nome de Jesus, não tenha medo de se encontrar com Ele, porque não é essa a vontade dele. O Senhor Deus, lá no início, já preparou já a solução, que seria Jesus morrendo por nós. E Ele nos cobre com o sangue dele, e nós podemos entrar diante da presença dele com confiança, sabendo que ele deseja estar conosco, que ele vai voltar para julgar toda a terra, mas ele vai vir buscar a igreja dele. Ele está esperando esse grande dia para vir nos buscar, porque ele nos ama, ele já preparou a morada para a gente. E ele é maior do que o nosso coração, maior do que todos os nossos sentimentos. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima. Tchau!